Sejam bem-vindos ao programa Rota de Talentos. Aqui nós conectamos talento com propósito, transformação e legado. Nesse dia de hoje, nós temos uma convidada muito especial, que é a Fernanda Fagundes. Ela irá compartilhar conosco o seu mapa da sua trajetória, da sua jornada e como ela chegou até aqui. Eu te convido a permanecer conosco, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho, fiquem atentos que Fernanda Fagundes estará aqui no Rota de Talento conosco. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta com Rota de Talentos e a nossa convidada especial, Fernanda Fagundes. Fernanda, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco para compartilhar o mapa do seu sucesso aqui no Rota de Talentos. Eu que agradeço hoje pelo convite, né, de estar aqui nesse programa, né, Roda de Talentos, e compartilhar um pouco da minha história, né. Fernanda, você que é empresária, né, compartilha conosco aí um pouco quem é Fernanda, quem é a Fernanda Fagundes, qual foi a trajetória da Fernanda, compartilha conosco um pouco da sua jornada. Jaqueline, falar um pouco de toda a trajetória da gente é muito complicado, né, eu costumo falar assim, durante anos eu senti muita vergonha de compartilhar quem era a Fernanda, porque eu vim de uma família muito humilde, né, para não falar que é pobre, é ruim falar, mas, não tinha um advogado, não tinha um contador na família. Então eu vim para Goiânia, e passei muito tempo fazendo o que eu amava ser, que era vendedora, permaneci durante quase 17 anos, mesmo formando em administração e depois contabilidade, eu continuei sendo a Fernanda vendedora, sem querer ingressar na área. Eu falava assim: "Ah, eu vou administrar para ganhar menos do que eu já ganho. Ah, eu vou entrar na contabilidade", aí onde eu peguei aquele impasse já, que tipo assim, eu ia no CRC, via todo mundo de terno, tudo, eu me sentia: "Gente, mas eu não conheço ninguém do meio, como que eu vou captar algum cliente?". Então eu comecei a minha história mais ou menos assim, Aquela segurança da transição, você da viveu ali. transição. Só que 6 meses antes da pandemia, Jaque, o que que aconteceu? Com problemas familiares, eu sozinha em Goiânia, sem família nenhuma. Eu fui convidada por um amigo, né, para começar a captar cliente para o escritório de contabilidade dele. O que que eu pensei como Fernanda, futura contadora? Eu ia agregar uma coisa que eu já tinha formação, já tinha meu CRC ativo e falei: "É tudo ou é nada", com tanto de problema familiar, financeiro, filho pequeno, e comecei. Quando eu comecei nesse escritório, já que foi uma coisa assim, que nos primeiros meses eu me apaixonei pela contabilidade, porque eu tinha outra ideia, né. O que que eu imaginava? Sabe aquela contabilidade antiga cheia de papéis? Eu só via isso. Aquele hino lá, guardando aquele tanto de documento, e era uma coisa que eu nunca gostei. Só que quando eu entrei, por ele ser um contador mais jovem, era tudo muito arrumadinho, então era já uma área que eu precisava do comercial. Começava ali uma contabilidade que hoje a gente chama ela de consultiva.
Só que nesse mesmo escritório, Jaque, eu tive uma, assim, uma das maiores decepção, que foi quando eu quis ser contadora, eu tive uma recusa por parte do dono. E eu lembro como se fosse hoje, GFIP sem movimento. Quando eu cheguei na funcionária para pedir para me ensinar e ela simplesmente toda sem graça virou para mim e falou o seguinte: "Jaque, o dono falou que não é para te ensinar, você está aqui só para fazer o seu serviço de captação de cliente". Naquela hora, já tipo assim, é como se você não tem o financeiro, você precisa daquilo ali, tá tudo no fundo do poço e você fala assim: "Eu tenho que me reerguer, de alguma maneira eu tenho que me reerguer". E naquele período já, Deus põe as pessoas maravilhosas na vida da gente. Do nada colocou um contador que tinha um escritório na mesma rua desse escritório, do nada eu conheci ele estava num processo de separação, e sabe aquele negócio que junta amizade, e eu fui e contei essa história para ele, ele falou assim: "Cria vergonha, monta o seu escritório, o mais difícil você sabe fazer, que é captar o cliente, o demais você vai estudar". Sabe quando a pessoa pega na sua mão, pega o sistema e fala assim: "Eu vou te dar um ponto por um tempo", que era o Alterdata, que você conhece, e ele montou tudo para mim. Sabe que jeito ele montou? Num computadorzinho velho, a tela da minha TV, e eu comecei o meu escritório assim já. Olha, com uma pessoa acreditando que muitas vezes na vida da gente, a gente precisa de palavras amigas. Às vezes não precisa do financeiro, mas você precisa de alguém que te motive, que acredite na história. E hoje eu estou aqui, Jaque, feliz, realizada. Lógico que eu falo assim, a gente não se realiza 100%. E vai realizando, né? Com o tempo, que o que você aprendeu, hoje eu estou aqui, assim, orgulhosa, né, até pelo convite, de poder passar isso para esses novos empresários. Nunca desistir, né, todo começo é difícil, então a minha trajetória foi assim, hoje eu já sou especialista, né, já consigo dar toda assessoria, então assim, eu fui crescendo através de muito estudo, mas sempre eu falo, eu só sou a Fernanda que eu sou hoje, porque lá eu conheci uma pessoa, Jaque, que acreditou no meu potencial, só que uma coisa ele falou para mim: "Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, e 4 anos da sua vida, se você dedicar, no 5º ano você vai colher os frutos". E eu estou no meu 5º ano do escritório, e está acontecendo tantas coisas, ô Jaque, que hoje eu tenho, assim, orgulho. Olha só, para você que nos assiste, para você que está em transição de carreira, para você que é um líder, é um gestor, é um empresário e está no meio, está em mesas de pessoas que têm enterrado seu talento. A Fernanda hoje compartilha aqui conosco a sua trajetória e 2 pontos importantes que eu vi até aqui, Fernanda, é que você teve em 2 mesas. Uma que te travou e outra que te impulsionou. Você encontrou pessoas que enterravam talentos, mas você encontrou pessoas que ativavam talentos, desenterrava talentos e hoje tem esse talento aqui, grande que é você, que hoje tem colaboradoras, hoje tem aí a sua empresa, tem o seu negócio e que ajuda muitos empresários, né, a cuidar do seu patrimônio. Olha só, 4 anos, o fruto que você colheu durante esses 4 anos, e essa pessoa que esteve lá, estendeu a mão para você e te ensinou a ser essa empresária que você é hoje. E hoje certamente você quer multiplicar isso, né, quando uma semente ela é plantada, ela é germinada, ela dá muitos frutos, e isso vai indo além daquilo que a gente consegue ver, consegue mensurar. E Fernanda, você teve muitos desafios ali, né, nesse início, né, como mãe solo, início de transição de carreira, início de empreendimento, e um dos maiores desafios que você encontrou em relação a negócios mesmo. Você consegue falar assim: "Jaque, aí não conseguia controlar minha parte financeira, eu não conseguia controlar,
os processos que eu precisava implantar, eu não conseguia pessoas para estar junto na minha equipe. Quais desafios maiores você encontrou? Jaque, o maior dos desafios era não saber separar minha conta pessoal da minha conta jurídica, né. E foi um dos pontos inicial no meu primeiro ano, ali, da minha transição. Por quê? Porque eu sozinha, com a filha pequena, leva em escola, busca em escola, e às vezes você não tinha negócio, eu passava cartão da conta jurídica, da pessoa física. Eu, como contadora, no meu segundo ano, eu tive que aprender. E hoje é a parte que eu mais passo para os meus clientes, porque foi um desafio para mim tão grande. E as pequenas empresas, ô Jaque, que hoje ela abre, é o maior desafio dela também, é não entender o seu financeiro, né. E isso eu também passei. Por que que hoje eu pego, aí eu falo assim da contabilidade, às vezes tem os clientes lá que falam assim: "Fernanda, você é motivadora". Não é que eu sou motivadora, além de eu ser mulher, eu sou mãe e pai. A gente enfrenta tanta coisa na vida empresarial da gente, Jaque, que se você não parar, planilhar e ter uma pessoa para te orientar, você só vai, né, só vai levando, você vai empurrando com a barriga. Então eu tive que chegar um tempo, no meio de tanto desafio de alto e baixo, começar a sentar, ver a Fernanda pessoa e a Fernanda pessoa jurídica. E só assim, Jaque, que o meu escritório hoje ele teve aquele a alavancagem, assim, que de 2 anos para cá, não tem um mês que não deixa de vir 8, 9 clientes para minha carteira. Mas é por quê? Porque ali onde eu mostro os desafios iniciais para eles. Às vezes fala assim: "Ah, Fernanda, você tem?" Eu falei: "Não, além de eu ter passado por tudo isso, todos os clientes que chegam na base da nossa carteira sempre têm problemas, desafios e projetos futuros para alcançar." O que quebra primeiro é o CPF, né, Fernanda? Sim, Antes de quebrar o CNPJ, sim. quebra primeiro o Porque CPF. ele não consegue entender a evolução patrimonial, porque sempre eu falo assim: atrás a gente tem que ter um CPF forte, porque o dia que você está cheio de problema, sua empresa não flui. Já viu isso? Tá. O dia que você está mal, você não flui, Jaque. Então, primeiro é o seu CPF, entender o seu custo de vida, qual o desafio que a gente enfrenta todo dia como pessoa jurídica, porque isso tudo também reflete na pessoa física e vice-versa. Olha só, daqui a pouquinho Fernanda continuará conosco, compartilhando aí, a sua jornada, o seu mapa de sucesso, entregando tesouros aqui para você que é empresário, gestor, líder, profissional em transição de carreira. Vamos para um rápido comercial, Fernanda, daqui a pouquinho nós estamos de volta. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola, estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais, bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, Tech, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. Estamos de volta com Rota de Talentos e Fernanda Fagundes está aqui conosco compartilhando o mapa do seu sucesso. Fernanda, você estava falando aqui para nós, né, sobre a empresa, sobre o empresário. E hoje, pelo menos o que eu vivencio, o que eu vejo,
Grande parte dos empresários não tem a visão do RH e departamento pessoal como uma área estratégia na sua organização, aquela área parceira que contribui para alavancar o seu negócio, para evitar passivos trabalhistas, para fazer uma boa contratação. Me conta uma coisa, a contabilidade é diferente? Já que negativo, a contabilidade, na verdade, assim, o cliente, principalmente quando ele está iniciando, ele precisa, assim, de todos os processos. E para pôr na cabeça do cliente que a contabilidade e o empresário, ele tem que andar juntos ali, onde começa a primeira coisa do empresa? Abrir o CNPJ. Qual que é o segundo passo? Não é você fazer a contratação? Você como gestora e mentora aí de gestão dentro das empresas, você sabe que passa por isso. Só que o pequeno empresário, Jaque, ele fica muito na defensiva. Ele vê o contador hoje como um custo, ele não vê como um investimento. Então eu costumo sempre falar assim para eles, começa a analisar todo o processo. Você abriu a empresa, CNPJ ativo, você precisa de pessoas para trabalhar. E o que a gente enfrenta depois disso? Porque as obrigações acessórias, Jaque, é do nosso dia a dia. Então, o cliente, ele não sabe aquele tanto de obrigação acessórias que a contabilidade tem. Só que hoje a contabilidade, ela passou a ser consultiva. Então, a contabilidade tem que olhar para números e mostrar isso para o cliente. Só que o que que acontece, Jaque? Quando a empresa já está estruturada, uma empresa maior, ela consegue entender a facilidade. Como você sabe, você está em grandes empresas aí, tudo terceirizando o seu serviço de RH e departamento pessoal, porque ela já vê que qualquer errinho ali dela dá uma trabalhista. Eles conseguem entender o custo de uma admissão e o mais caro ainda, que é o treinamento. Ele já consegue entender se eu falar assim: "Olha, você contratou um funcionário aí por 5.000, se ele ficar 6 meses na sua empresa, uma rescisão vai dar 20.000, fora esse período que você parou para treinar e você vai ter que iniciar o outro". E outra parte que eu acho mais complicada, já que para esses pequenos empresários, é a má gestão financeira. Então, se eu, como contador, eu pudesse dar um conselho para os meus clientes e os outros clientes, né, porque de outras contabilidades, é ter uma boa gestão de recursos humanos, que a admissão ela é primordial, ela é muito cara. Uma trabalhista, você assusta nos valores ali, o que às vezes ele não paga para um contador um ano, eles pagam numa trabalhista para o advogado. Então, 2 áreas específicas que todo empresário deveria ter, era o RH e uma gestão financeira. Se eles não têm como colocar um funcionário ali, que ele terceiriza essa parte. Hoje tem um monte de BPO financeiro aí, trabalhando assim 100%, porque hoje a gente utiliza tecnologia. Então eu vejo muito isso, é o empresário já falar assim: "Olha, eu tenho isso aqui para pagar bons profissionais para me auxiliar". Vai crescendo, olha, eu tenho um RH, eu tenho um financeiro e eu tenho um advogado para me amparar. São 3 bases ali que toda empresa deveria ter. Né? Eh, Cresce muito mais rápido e estruturado, né, Fernanda? Fernanda, hoje, a Acerte Mais, é a sua empresa de contabilidade. Fala para nós um pouco qual é o diferencial da Acerte e o que você fala hoje para os empresários quando eles chegam até você? Porque você tem aí, mais de 100 clientes, Sim. né, e certamente, se não todos, a maioria com os mesmos problemas. O que você encontra de comum entre eles e o que a Sete oferece de diferencial e o que você aconselha esses empresários? Já que o que que a Acerte hoje ela tem de diferencial? Além da contabilidade ser consultiva, estar próxima ao cliente, a gente também oferece essa parte de BPO financeiro dentro das empresas.
por que que a Fernanda quis agregar mais uma coisa que era o financeiro, sendo que se o cliente fosse correto, não sonegasse, ele teria já essa parte dentro da contabilidade. Mas foi porque, os clientes, ele sempre misturava a pessoa física com a jurídica. Então, o que eu tive que utilizar? Espera aí, eu tenho que ensinar o meu cliente. Como que eu vou ensinar? Não tem como você pegar 100 clientes, Jaqueline, me dar uma cartilha e ficar mentorando aquele cliente todo dia no lançamento, porque senão a gente não dorme, a gente vai viver de domingo a domingo trabalhando. O que que eu fiz? Usei bons sistemas, que você sabe que hoje em dia a tecnologia está cada vez mais avançada. Eu usei essa tecnologia para pegar esses pequenos clientes e falar assim: "Vamos crescer juntos?". Então isso deu um diferencial lá na contabilidade, que foi o meu cliente entender os números dele, para junto a gente saber que hora que a gente poderia mudar de tributação. Você vê muita fake news aí. "Ah, você tem que estar no lucro real, você tem que estar", às vezes, já que eu parava e pensava assim, ó, lá atrás, 1 ano atrás, antes de querer mudar e trazer mais, suporte para os meus clientes, eu falava assim: "Gente, como que esses outros contador bate na mesa e fala que está perdendo dinheiro, se essas empresas do Simples nem se organizou, eles não têm um RH, eles não têm um advogado ali mensal para dar um suporte para ele, porque a gente precisa. Para você ir para o lucro real não é brincadeira. As obrigações, ela aumenta, ela triplica. E qualquer vacilo que a empresa dá é multa gigantesca. Então, por que que o pequeno empresário está no Simples? Lógico, já. A gente sempre faz uma análise, né? A gente sabe, qualquer contador sabe qual que é uma presunção, qual que é uma alíquota do lucro real ali, então a gente sabe por cada segmento, mas foi colocar em prática tudo isso para os meus clientes. E agora, mais do que nunca, a gente está agora implantando o sistema dentro do escritório, que é a contabilidade na palma da mão. Olha aí. Né? Porque eu comecei a criar um canal, que eu expliquei para você, de dono para dono, contabilidade sem fronteiras, sem aqueles linguajar muito técnico. E eu senti que com essa mudança, eu só venho alavancando os números de cliente. Com essa assessoria, de entender essas dificuldades do meu cliente, falar para ele: eu também já tive. Mas vamos começar agora a fazer correto? Vamos crescer junto? E só vai alavancando. Olha, isso é um ponto muito importante que você trouxe, Fernanda, que, grande parte dos empresários ali quando começa, ou quando ainda está nos primeiros momentos ali, ele não tem essa clareza, né, falta de consciência mesmo, e que muitas vezes nós precisamos trazer essa conscientização para os empresários. E você que é empresário que nos assiste agora, é o momento de você ter consciência de que o seu negócio é uma empresa, é um negócio e ele precisa prosperar, ele precisa ter gestão em todas as áreas. E para o empresário é impossível a gente fazer tudo, né, Fernanda? Eu falo por mim. É impossível você fazer tudo, você precisa contar com mãos, né, que seja terceirizado, que seja contratado, para te apoiar em muitas áreas, porque senão você não foca no principal, que é o faturamento. Não E foca, não porque na foca. verdade o pequeno empresário, Jaque, é ele que é o vendedor, é ele que é o prestador de É eu serviço. tudo, né. E eu falo hoje para os meus clientes assim: "Se você é tudo, ensina". Comece a ter processos, porque treinar é muito caro. É. E a empresa de todo mundo tem um diferencial, Jaque, porque você entrega um modelo de negócio que o outro ali gosta. Existe vários contadores, Jaque, mas por que que todo mundo tem um cliente? Porque eu falo muito assim, a gente costuma ter, né, empatia pelo que a gente vê, pelo que a gente entrega. Então, isso também eu ensino lá na contabilidade, não é só a parte de gestão financeira ou contábil, é ensinar o cliente. Cadê? Tem dia que eu cobro já, cadê suas redes sociais? Cadê? Eu não estou vendo seu produto, se eu que sou sua contadora eu não estou vendo, quem que está vendo? Sabe aquele tipo de coisa assim? Mas isso é uma mão, é porque como eu tive lá atrás pessoas que me incentivou a estar onde a Fernanda está hoje, eu sinto na mesma obrigação já.
É Olha só. ensinar os empresários, vamos começar, eu tenho empresário que começou comigo, Jaqueline, ele não tinha dinheiro para abrir a empresa, né, e você vai ver às vezes lá eles falar: "Ah, Fernanda, você que motiva", mas não é. Vamos trabalhar, se você é bom para trabalhar, você está disposto, você vai reerguer, só não é fácil igual todo mundo acha, Acha. né. E é importante isso aí, porque a sua contabilidade, é uma contabilidade parceira do negócio. Quando o cliente tem, um profissional ali, prestador de serviço, que é parceiro do seu negócio, que o olhar dele não está só no faturamento, só no pagamento, mas sim em fazer aquela empresa crescer, prosperar, abrir portas de para outros colaboradores, para outros profissionais, isso faz toda a diferença. E quando esse pequeno, médio empresário, porque tem, né, ele às vezes ele está tão focado em trazer o faturamento para dentro da organização, que esse faturamento que entra, ele sai pelos dedos. Mas por que que sai já? Que eles omite. Tem muito cliente que acha que o contador é a Receita Federal. Juro para vocês, não é motivo disso, mas aí eu falo assim: "Por que que vocês não entregou para você pedir um extrato bancário?" Sabe? "Não, não, não precisa não". Por quê? Porque ele já misturou tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, e isso acontece muito quando vem cliente de outra contabilidade. "Cadê seu DRE? Cadê seu balancete, seu ba" "Não, não tem". Mas não é que não tem, é porque ele nunca entregou. Ele nunca entregou. Isso é forte, viu. Isso aí você precisa deixar esse recado aqui melhor para o pessoal, e nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a Fernanda vai dar uma orientação para você, ela vai compartilhar algumas dicas para que você fique atento quanto isso é importante, tá bom? Vamos para o intervalo e voltamos já já com a Fernanda Fagundes. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta com Rota de Talentos e a Fernanda Fagundes aqui conosco, entregando o mapa do seu sucesso. E agora a Fernanda vai continuar compartilhando aí, esse problema que a maioria dos empresários, quando inicia, tem, né, Fernanda, que é sonegar algumas informações, alguns por esconder mesmo, outros porque não têm conhecimento, mas isso é muito sério, né, Fernanda? Isso é muito grave, isso impacta financeiramente de uma forma tremenda. Inclusive, algumas empresas até fecham em pouco tempo que são abertas, não é isso? Sim, hoje se você vê pelo dados do Sebrae, 23% das empresas fecham no primeiro ano, Olha aí. 50% dela em 5 anos ela já não existe mais. E o que que acontece, Jaque, que eu vejo muito, tanto dos clientes que a gente faz abertura, quanto dos clientes que vêm de outra contabilidade. Primeira coisa, quando você abre um CNPJ, primeiramente você já tem que ter consciência que você já começa com a alíquota efetiva ali do Simples Nacional, né? Não vamos falar de MEI, que MEI é um benefício. MEI não é, eu não costumo falar que é o empresário, ele é no início ali um benefício que o governo dá para quem fatura 6.750. Porém, quando você vai abrir um CNPJ, já que a primeira coisa que você tem que entender, tanto você como prestadora de serviço, quanto você na área de comércio, é saber a sua alíquota efetiva, o principal dela já começa pela formação tanto do seu preço de venda quanto da sua prestação de serviço. O segundo deles já é você pôr na sua cabeça assim, ó, o que que é meu custo fixo?
o que que é meu custo variável, né? Porque o fixo você vai ter ali todo mês, o variável não. O variável a gente pode se ajustar no decorrer de cada mês, ver onde você está gastando muito, diminuir. Então, o que que acontece muito com o empresário? Ele se perde. Ele se perde até o ponto de compartilhar com quem entende já, que eu falo assim, hoje o contador, ele tem que entender de todas as áreas. Departamento pessoal, o RH a gente tem que estar bem alinhado, porque é nós que todo dia pega uma admissão, uma demissão. A gente tem que estar alinhado com o que a gente vai falar para o cliente, até mesmo a parte do direito. E a gente estuda isso ali para entender, para não deixar esse cliente levar uma trabalhista e mais ainda na gestão financeira. Mas qual que é o impasse da maioria das contabilidades já? Não é só dar certa assessoria contábil. Isso, quando a gente está em grupos de contadores, é o que mais faz. O cliente, ele omite o seu faturamento. Ô Fernanda, o empresário, ele tem uma carga tributária muito alta, né? Você acha que isso contribui para essa omissão ou não? É por falta de interesse mesmo, falta de conhecimento, falta de ter a visão de dono do negócio? Já que vamos falar por nós, né, que nós também somos empresárias, a gente tem a empresa. Realmente, o que acontece com os empresários hoje do Brasil, e nós estamos com a aprovação, da reforma tributária, tem muitos empresários achando que é só blá, 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 como foi do E-Social, depois da DCTF Web aí para as empresas do Simples, e cada vez o governo vai fechando mais o cerco, né, para nós. Nós vamos sair, para nós prestadores de serviço, de um alíquota ali de 16% para quase 32%. Por que que nós da contabilidade não fica falando: "Olha, começa a alinhar agora, começa a fazer isso"? Porque tem muitos empresários que se você falar ainda que vai aumentar mais impostos, ele desanima e ele fecha, porque ele não tem uma estrutura até emocional para seguir ali já, principalmente quem está iniciando. Então, devido a essa carga, igual eu falo sempre assim, eu costumo sempre usar a curva de Laffer, que tipo assim, às vezes o governo está achando que tributar mais incentiva mais o dinheiro, muito pelo contrário. Eu vejo isso uma deficiência muito grande do nosso governo, né? Não tem como a gente hoje, você vai fazer uma admissão, você mesmo vê os encargos que tem para o empresário, o quanto onera isso para a empresa dele. Então nós temos uma CLT hoje, que eu acho que ela está muito defasada. Demais. Ela teria que ser Fez a revista. reforma, mas não reformou. Não reformou. Não Então a reformou gente nada. vem com a unificação de tributos aí, que não é para ajudar nós, vai piorar, né? Porque é gradativo. Então já começou algumas empresas testes. E eu vejo muito assim, ó, às vezes o cliente fala assim: "Fernanda, mas aí o que que nós vamos fazer?" Para não desmotivar, e eu acredito que vai ter muitas mudanças ainda, não para baixo. Eu falo assim, ó, o governo não vai dar ali de mão beijada, reduzir ali para nós. Mas o que que eu vejo a parte da sonegação? É justamente isso. É muito imposto. Você pega um cliente que está começando agora, que precisa ter 10 funcionários, e ele não tem uma expertise de gestão de números. Números que eu falo é conhecer mesmo, se provisionar quanto que tem de encargos de férias, décimo Custo terceiro, mesmo do colocador. não tem. Tem. Então ele faz uma admissão e uma demissão. Na hora que ele chega ali no final do mês, Jaqueline, ele já não tem mais. Ele não tem recursos financeiros. Uma porque, vez dele ter o contador como a forma de investimento dele, ele vai lá para a contabilidade mais barata de 200, R$ 300, Meu entendeu? Deus. Que só está entregando as obrigações acessórias e não pega, E sabe-se lá como está entregando, né, Fernanda? que na hora que a gente vê, né, já está cheio de multa ali. Mas eu falo, se Eu não tive experiência de fazer auditoria em folha de pagamento e cliente pagar eh, muito alto por multa de entrega errada e outras que deixaram de ser feita. E você deixar sabe, de o ter empresário, social. só que o empresário já, ele muitas vezes ele vê assim: "Ah, meu contador só me manda a guia".
Foi semana passada veio um cliente, ele falou tanto da contabilidade dele que eu falei assim: "Não é a sua contabilidade, era você que não entregava nada. Como que você pagando funcionário por fora, não entregando os seus extrato bancário para contabilidade, como que ela vai fazer um planejamento para você? Como que ela vai saber que você está perdendo dinheiro?" Simplesmente eu tenho certeza que o seu contador no início, que você foi para lá, ele te orientou que precisava ser entregue, porque ele precisava te mostrar um DRE, um balancete e no final te entregar o balanço patrimonial, para ver onde você teve prejuízo, se realmente porque assim, Jaque, quando a gente vai falar, de impostos, a gente costuma sempre analisar um DRE, e o mais importante que o empresário não sabe, é o fluxo de caixa. Um exemplo bem rápido para você. Às vezes você vai lá e pega a sua DRE, qual que é a sua demonstração de resultado? "Nossa, esse mês eu vendi bastante, prestei serviço horrores ali, eu estou ganhando 40% de lucro". Só que se você trabalha com vendas ou como você é mentora, você já viu que nas nossas mentorias a gente divide em 12 vezes? Uhum. Só que você põe como se fosse hoje, porque você vai ser tributado hoje, não é? Você não está no regime de competência? Você pegou ali 10.000, você já pagou o seu imposto, só que você vai receber ele em 10 vezes de API. Isso é o fluxo de caixa. Olha. Não é colocar aqui sua demonstração de resultado no final do mês e não entender como está seu fluxo de caixa. Isso eu vejo muita empresa querer investir sem analisar o fluxo de caixa. E o porquê disso? Porque o empresário ele não consegue fazer sozinho. Não consegue. Não consegue. Você não consegue administrar a sua empresa, Jaque, e crescer se você não tiver uma boa mão de obra ali dentro, em todos os processos. Especializada naquilo, né. Por que que você fecha empresas hoje com mais de 100 funcionários? Porque essa empresa viu a necessidade dela não perder dinheiro e sabe que ali ele pode ter algum benefício, igual vale-refeição, ali dentro, tudo alinhadinho para ele deduzir ali no imposto de renda da pessoa jurídica dele. Então, a sonegação e ela vem, quanto mais aumenta, porém com a reforma tributária, eu vou falar para vocês, nós vamos ser tributado na compra, é mais ou menos o sistema do modelo europeu, quando você vai para fora, você vê que você já paga imposto ali, na hora que você compra, vai estar tudo defalhado. Se o cliente não começar agora já, que falo para todos os meus clientes, não começar a adaptar agora, ele vai sentir o final ali para 2028, ele vai sentir um baque muito grande aí, que o Olha, governo não está brincando não. é assunto para você, empresário, aprofundar, buscar profissionais de qualidade para dentro do seu negócio. Fernanda, mas estamos caminhando para o final. Tem muita coisa que eu quero aprender ainda, que eu quero saber. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, de repente, mais algumas dicas aí para esse empresário que nos assiste e também compartilhasse as suas redes sociais, como faz para encontrar a Fernanda, encontrar a Sete Mais, onde que o pessoal te encontra? Então, a mensagem final aqui para todos os empresários, hoje a Acerte Assessoria Contábil, né, tá aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, e provavelmente daqui um mês vocês vão estar lá no YouTube aí acompanhando nosso canal aí diariamente. Então, o meu Instagram é Acerte Contabilidade, bem simplesinho para vocês entrar ali e me achar. E uma dica importante que eu dou para vocês empresários: quem está começando, iniciar com a boa gestão financeira da sua empresa. Não falo para vocês, vocês têm que começar com capital de giro, porque a gente que é prestador de serviço, já que a gente sabe onde a gente pode chegar. A Certe Assessoria Contábil também conta com equipe especializada para quê? Para fazer todo o diagnóstico, a gente oferece esse diagnóstico gratuito para as empresas que querem entender um pouco mais e saber se a sua tributação está de forma correta. Vocês podem entrar lá, você vai ver que vai estar a minha landing page lá certinha para vocês entrar em contato. Eu estou sempre na parte do comercial, nem é minha equipe, que eu falo que para o meu cliente, como eu sou consultiva, eu gosto desse primeiro impacto do cliente, conhecer quem é Fernanda Fagundes, e vou deixar aberto lá. Quem quiser fazer seu diagnóstico gratuito da sua empresa, desde a parte do departamento pessoal até a parte de gestão financeira, estamos lá dispostos a auxiliar vocês.
Maravilha, Fernanda. Fernanda, eu quero agradecer a sua participação aqui, muito obrigada. Obrigada pelas dicas que você trouxe, obrigada pela sua história de transformação, de perseverança, o seu mapa. Obrigada por você ter compartilhado aí conosco o seu mapa de sucesso. Eu que agradeço o convite, né, espero ter conscientizado aí os pequenos empresários, né, que nós também tem que conscientizar que nós somos Sim. empreendedoras também, né, Jaque, e fico muito agradecida pela recepção. O Rota de Talentos fica por aqui e, mais uma vez, eu agradeço a Fernanda Fagundes pela participação e você continue ligado conosco no Alô TV Brasil, porque os melhores estão Aqui. aqui.